Olá, pessoal, mais uma aula aqui, continuação de CPC, Código de Processo Civil, concurso de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Se você assiste por conta de outro concurso, é porque essa aula é compatível aí com o seu edital, certo, pessoal? Continuando, falando sobre a citação, né? O que diz o artigo 246? Diz que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Então, se tiver uma pergunta lá, qual é a prioridade, a ordem de preferência, deve ser anotado aqui, é um meio eletrônico, tá? No prazo de até 2 dias, ou seja, a citação deve ser feita no prazo de 2 dias. Tudo certo, tem o despacho ordenando a citação, isso tem que ser cumprido em 2 dias, se for de forma eletrônica. Contado que da decisão que há determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme o regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Isso diz respeito a poderes públicos, algumas empresas, né? Porque cadastro de pessoa física não funcionou até agora isso, né? Parágrafo 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastros no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito do recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Ou seja, é a referência ao caput do artigo 246 que a gente acabou de ler, né? O parágrafo 1A, a ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contado do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou por edital. É isso que o parágrafo 1A está dizendo. Então, se não tem a confirmação eletrônica, a citação deverá ser feita pelo correio ou pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se citando comparecer ao cartório, ou por edital. Entendido? 1B. Na primeira oportunidade de falar nos autos, né, de se manifestar no processo, o réu citado nas formas previstas no 1, 2, 3 e 4 do 1A deste artigo, deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Então, se ele tiver que ser citado por oficial de justiça ou pelo correio, daquela forma que a gente acabou de ver, ele vai ter que, na primeira manifestação, falar por que não houve a confirmação, tá? 1C. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Ou seja, quem deveria receber por meio eletrônico não confirmou, ato atentatório à dignidade da justiça e multa de até 5%. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, às entidades da administração indireta. E que é o parágrafo 1º, né, pessoal? Ora, o parágrafo 1º é o que fala que as empresas públicas e privadas serão obrigadas a manter cadastro. Então, isso diz respeito não apenas às empresas, mas também à União, Estado, Distrito Federal e município e entidades da administração indireta. O que é a administração indireta? Autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, ok? Essa é a administração indireta. Parágrafo 3º. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes, né, são aqueles confrontantes, né, os vizinhos, serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Ou seja, ação de uso capião, confinante. Mas se o objeto, né, que estiver em disputa pelo uso capião é uma unidade autônoma do prédio em condomínio, aí nesse caso essa citação é dispensada. Parágrafo 4º. As citações por correio
eletrônico, por correio eletrônico, ou seja, por e-mail, serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação do recebimento e de código identificador, que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial. Ou seja, acompanhe a citação, as orientações para aquela confirmação, né? Caso contrário, se não confirmar, ele é citado por edital, ou oficial de justiça, ou correio, né? E depois tem que justificar por que não confirmou. Parágrafo 5º. As micro e pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto do parágrafo 1º, ou seja, manter cadastro para ser citado, quando não possuírem endereço eletrônico, cadastro no Sistema Integrado da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, REDICIM. Então, microempresa e pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto do parágrafo 1º deste artigo, quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização das empresas e negócios, REDICIM. Porque se tiverem, então o judiciário tem acesso a isso e encaminhará a citação para esses endereços. Para fins do parágrafo 5º desse artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da REDICIM, é o que eu disse, tem acesso ao cadastro nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados. Esse aí é o artigo 246, tá certo? Bem explicadinho aí para vocês, é o que eu acredito, né? Acho que expliquei, né? Artigo 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, veja só, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio. Então, lembre que a prioridade é eletrônico, nos casos em que não caiba eletrônico, correio, né? Agora, tem exceções. Ações de Estado. Aquelas ações que falam de adoção, de divórcio, né, casamento, enfim. Partilha de bens são ações de Estado. 2. Quando o citando for um incapaz. Nesse caso não é citado nem pelo correio, nem por meio eletrônico. Quando o citando for pessoa de direito público. Quando o citando for pessoa de direito público. E 4. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. E, por fim, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Veja o inciso 3, pessoal, que diz assim, ó. A terceira exceção é quando o citando for pessoa de direito público, ou seja, órgãos, entidades ou instituições que fazem parte da administração pública, como a União, Estado, município e suas respectivas autarquias e fundações. A citação de pessoas de direito público deve ser realizada de acordo com as regras específicas aplicadas a essas entidades. Ou seja, a citação será feita por eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, veja, aqui se trata da questão do correio, né? Quando fala aqui, ó, no artigo 246, que as citações serão, vamos voltar aqui, disposto para primeiro aplica-se à União, os Estados, Distrito Federal, município, entidade da administração indireta, né, do parágrafo 1º, ou seja, lembra o que diz o parágrafo 1º, né? Empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro para serem citadas por meio eletrônico. Então, por que o artigo 247 fala o que fala, né? Que não será citada nessa situação? Porque ele quer dizer correio, pessoal, ok? Direito público é citado, se não for por meio eletrônico, será por oficial de justiça, tá ok? Não pelo correio. É isso que ele quer dizer, tá? Agora, se não é atendido por entrega domiciliar de correspondência, o correio também não vai dar certo. E quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, ou seja, por oficial de justiça. Então, essas exceções dizem respeito ao correio, tá? Fiquem atentos a isso.
Ok, vamos lá, artigo 248, né, pessoal? Deferida a citação pelo correio, ou seja, o juiz concedeu, né, esse benefício, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Ou seja, deferida a citação pelo correio, o escrivão lá vai fazer uma carta de citação, né? E vai anexar as cópias da petição inicial, vai juntar o despacho do juiz, ok? Vai fazer constar na carta de citação o prazo para que ele possa contestar a ação, também o endereço do juízo, né? E o respectivo cartório, para que a parte possa encaminhar a sua defesa corretamente. Parágrafo 1º. A carta, né, não é carta precatória, nem rogatória, tá? Aqui é uma carta mesmo, correio. A carta será registrada para entrega ao citando, ou seja, registrada com aviso de recebimento, com AR, né? Exigindo-lhe o carteiro ao fazer a entrega que assine o recibo. Parágrafo 2º. Sendo o citando uma pessoa jurídica, então se o citando for uma pessoa jurídica e não física, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou ainda funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Então, se o citando for uma pessoa jurídica, a entrega do mandado pode ser feita na pessoa do gerente geral, do administrador ou funcionário para recebimento de correspondência. Parágrafo 3º. Da carta de citação, essa que vai pelo correio, no processo de conhecimento, aquela fase cognitiva, né, onde se discute quem tem razão, quem não tem, constarão os requisitos do artigo 250. Ok? É só ir lá no artigo 250 para verificar. Mas tem que ter endereço do juízo, enfim, todas as informações necessárias para a defesa. Artigo 4º. Nos condomínios edilícios, ou seja, de edifícios, né, ou nos loteamentos com controle de acesso, loteamento quer dizer casas, né, onde tem ruas, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ou seja, nos condomínios, edifício, loteamento, com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, pode recusar se disser que o destinatário está ausente, ele não está presente. Artigo 249, né, pessoal? Vamos lá? Mais um pouquinho aí. A citação será feita por meio de oficial de justiça. Olha, isso parece ser muito importante para o concurso de oficial de justiça, né? Nas hipóteses previstas neste código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio ou qualquer outra forma, evidentemente. Aqui o artigo 250, mencionado acima, que o que deve conter, né, o mandado? Os nomes do autor e do citando, ou seja, quem está entrando com a ação e quem vai ser citado, seus respectivos domicílios, endereços de cada um ou residências. 2. A finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar no caso de execução. Tem que falar qual é a finalidade, tem que falar o prazo para contestar e a advertência da revelia, tá bom? Caso não conteste ou não embargue. Inciso 3º. Aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, ou seja, não apresentou uma contestação, mostrar qual é a sanção, ou seja, a revelia, de repente, né? Ou se for uma outra ordem qualquer, qual é a punição para aquilo, tem que constar. 4. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhar de advogado ou de defensor público a uma audiência de conciliação-mediação, com menção do dia, horário
e do lugar. Então, se for o caso, a intimação do citando para comparecer à audiência de conciliação de mediação deve ter a mencionar o dia, a hora e o lugar em que ele deve comparecer, evidentemente, né? 5. A cópia da petição. Então, juntamente com o mandado, tem que ir a cópia de petição inicial do despacho ou da decisão que deferir a tutela provisória. Então, a petição inicial, o despacho ou decisão que deferir a tutela provisória. Hoje em dia, nos autos eletrônicos, vai uma senha de acesso ao processo que valida também a intimação, tá? 6. Assinatura do escrivão ou do chefe da secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Se quem fez o mandado foi o escrivão ou o chefe da secretaria, deve constar que ele fez e que assinou por ordem, ok? Do juiz. Artigo 251, pessoal. Incumbe, ou seja, o que cabe, né, ao oficial de justiça fazer: procurar o citando e onde o encontrar, citá-lo. Vai fazer o quê? Ler o mandado e entregar a contrafé. Portando fé se recebeu ou recusou a contrafé. O oficial de justiça vai dar fé de que a pessoa aceitou e assinou o mandado ou não, tá certo? Então, ler, entregar e depois dizer se a pessoa assinou, deixou de assinar ou por que deixou de assinar. Ok? 3. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs, né, no mandado e quais as razões dele não ter feito isso. Certo, então, pessoal? Artigo 252. Quando por duas... Aqui está falando da citação por hora certa. Certo, pessoal? Então, olha, mais uma vez aqui, vamos ver aqui os artigos 252, né? 253, 254, 255, 256. Vamos fazer o seguinte. Essa aula acaba ficando grande demais, extensa demais, a gente avançando aqui na hora certa. E essa é uma aula importante. Vamos com calma para quem vai prestar o concurso de oficial de justiça. Vou encerrando esta aula aqui com todas as explicações a ela pertinentes e na próxima aula nós começamos no artigo 252. Combinados assim? Ótimo, então. Explica isso direito concursos, você tem acesso aos PDFs, certo? Para baixar aulas sem interrupções, sem propaganda, muito interessante para você ter o seu material de estudo. Não é inscrito no canal aqui do YouTube? Se inscreva, deixe seu like, seu gostei e se quiser mais conteúdo dos PDFs, por exemplo, você paga um valor muito acessível. Explica isso direito concursos.com, vale a pena conhecer. Um abraço, viu, pessoal? Até a próxima aula.